inesperável para quem havia coroado a estátua de Lucien como seu totem máximo. A decisão foi tomada em salas sem janelas. Nereu Sênior precisava ser neutralizado. O plano escolheu o ambiente que Nereu mais confiava, o céu. O avião que o traía de volta de uma missão diplomática fora fabricado no norte, e foi ali, nos hangares e oficinas sob sigilo, que mãos leais aos reinos da estátua alteraram discretamente equipamentos, calibragens e sistemas, programando um desfecho que a imprensa chamaria de fatalidade técnica. Naquela tarde fatídica de 1958, o que aparecera nos relatórios como pane seca não foi erro de cálculo, mas sabotagem calculada. O combustível contado para chegar quase, mas não completamente ao destino. O impacto não matou apenas um homem, deslocou o eixo de poder de Shiloh, com o rei justo morto no ar. O sonho de transformar a capital em um altar vivo, uma cidade-cruz alinhada com Roma e com a antiga profecia da Constituição de 1891, foi empurrado para as notas de rodapé, enquanto novos arquitetos do poder, muitos deles simpáticos ao norte, ocupavam o vazio. Décadas depois, ajoelhado na praça sob a chuva, Elian sentia, sem nunca tê-lo visto, o peso daquela conspiração escrita na própria história de sua família. O sangue de Nereu Sênior ainda clamava das nuvens rasgadas sobre Shiloh. Bereshit Shiloh. Elian conhece Cristo. A chuva não caía sobre Bereshit Shiloh. Ela chorava. Grossas cortinas de água cortavam a escuridão da noite, lavando o mármore branco e os degraus imponentes do Palácio do Congresso Nereu Shiloh. O edifício, um colosso neoclássico, estava vazio e silencioso, suas janelas escuras como órbitas vazias, exceto uma. No último andar, no antigo gabinete simbólico do presidente da casa, uma única luz permanecia acesa, projetando a longa sombra de um homem sobre os livros da lei. Na praça deserta, diante da fachada, um homem ajoelhava-se na pedra encharcada. Era Elian, envolto em uma capa de lã grosseira e escura, com um gorro puxado para frente que ocultava seu rosto. Ele era apenas uma mancha de penitência contra o brilho molhado da praça. A água escorria pelas dobras do tecido, formando um riacho aos seus joelhos. Ele não sentia o frio, sentia o fogo da culpa, uma fornalha que nada apagava desde o dia em que vira seu algarismo corrompido na capa da revista Kondan Vorosky. Seus olhos, porém, não estavam nas janelas do poder. Estavam fixos na placa de bronze ao lado do portal principal, iluminada por um refletor fraco. Palácio Nereu Shiloh, 1958. O nome do avô, o último Shiloh, a quem foi permitido dar seu nome a algo público antes que a história fosse reescrita, antes que a memória da casa fosse apagada e substituída pela narrativa de caudilhos e traidores. Elian inclinou a cabeça. A chuva misturava-se às lágrimas que finalmente rompiam do seu controle científico. Avô, bisavô, meu pai. Sua voz era um sopro rouco, diluído pelo estrondo da tempestade. Perdoe-me, por tanto tempo me escondi. Escondi minha mente em tubos de ensaios e modelos abstratos, enquanto um mal que eu, sem querer, ajudei a criar, devorava nossa terra. Fui passivo, cúmplice pelo silêncio. Ele ergueu as mãos, palmas para cima, como quem recebe a chuva ou oferece seu próprio vazio. E tu, Senhor, tu que me encontraste quando eu era apenas um menino perdido, perdoa este servo covarde. Eu me escondi na tua criação menor, nas moléculas, e fechei os olhos para a tua criação maior, o homem, sendo torturado no mais. Sua voz ganhou força não para gritar, mas para fazer um juramento que cortou o som da chuva, como uma lâmina. Por esta pedra, com o nome do meu sangue, por esta nação que foi confiada à guarda da minha linhagem e que foi roubada, eu juro, não por vingança, não por poder, mas para estabelecer a verdade. Vou usar esta mente que tu me deste, esta ferramenta que foi usada para o mal, para desmontar a mentira tijolo por tijolo,
mesmo que me custe tudo, mesmo que me custe a vida. A partir deste momento, a passividade morre, a guerra pela realidade começa, e eu me afastarei até que Shiloh possa respirar a verdade novamente, ou até que meu último suspiro seja um fato incontestável. Ele se curvou para a frente, sua testa tocando a pedra fria do degrau, um gesto de submissão total a um destino maior que ele. No centro do comando do consenso digital, a 1,3 km dali, um alerta silencioso piscou em um quadrante secundário. Anomalia comportamental, Câmara 74A, Praça do Congresso, assunto masculino, solitário, ação, postura ritualística prolongada sob condições climáticas adversas, índice de anomalia 87%. O feed foi automaticamente encaminhado para a teia de revisão de um analista. Cansado, ele quase o descartou como um louco ou um bêbado, mas algo fez clicar. A postura não era de desespero, era de determinação concentrada. Ele ampliou a imagem, a capa, o gorro, nenhum traço facial. O sujeito estava ajoelhado diante da placa Nereu Shiloh. O analista destacou o frame e o enviou para o canal de itens de interesse de baixa prioridade, com a tag Possível Sentimentalismo Monárquico Nostálgico, sem ameaça imediata. O relatório subiu na cadeia digital. Em seu gabinete, Nabucodonosor III, o Nobu, recebeu o resumo diário da anomalia. Seu olho passou pelo item 74A, a imagem do homem ajoelhado na chuva, a tag Sentimentalismo Monárquico. Um quase imperceptível sorriso de desdém tocou seus lábios. Patético, pensou. O passado está morto. Chorar sobre nomes em placas de bronze é o último refúgio dos irrelevantes. Mas uma coisa chamou sua atenção: a intensidade da postura, mesmo através de pixel. Aquilo não era apenas nostalgia, era convicção. Um homem com um segredo, ou com uma missão, uma variável humana irracional. Ele tocou a tela, salvando o frame em uma pasta pessoal chamada Curiosidades. Não era uma ameaça, era um quebra-cabeças, e Nobu, no fundo de sua alma de arquiteto, não conseguia resistir a um quebra-cabeça. Quem quer que você seja, murmurou para a imagem, sua fé é um erro de cálculo. Em meu mundo, deuses e reis são apenas bugs do código. Eu sou o debugger. Ele não sabia que o homem era Elien, o cientista. Muito menos sabia que era Elien de Shiloh, o rei justo. Ele viu um fantasma do passado e subestimou o poder de um fantasma que carrega um futuro inteiro em seu juramento.